Graças e paz, queridos. Nós estamos aqui gravando a nossa celebração desse domingo. Optamos por fazer uma forma de compartilhamento. Havia chamado o presbitério, ainda veio o Bruno para nos ajudar, e a Aline, minha esposa, representando o Ministério Kids, para que nós tenhamos uma amostra de que nós estamos em família nesse momento de dificuldades no Brasil, né? E esse momento de pandemia também. Nós estamos aqui como igreja reunidos para falar de Deus, não de pandemia, falar de Deus, porque chega, né? E nós estamos orando e cremos que Deus já fez um grande milagre em Penápolis. A Aline vai começar fazendo a ministração e nós vamos compartilhar um sistema bem familiar e bem celular. Amém? Os irmãos são livres, o presbitério é livre e o Bruno também é livre para comentar o texto. Bem, graças a Deus, irmãos. Bom dia, né? Agora nós vamos, antes de começar, o nosso capítulo é Fazendo a Coisa Certa, 14º capítulo, né, desse livro, Frutificar, do pastor Wilson, esse tremendo, né, alimento sólido para as nossas vidas. Nós vamos começar alinhando a revelação com o hábito. Ele fala aqui que no começo, que se você transformar seu hábito a sós com o Senhor em uma regra, logo, logo você vai desistir, né? Porque vai virar um peso aquilo você tem que fazer, uma obrigação todos os dias. Ninguém consegue fazer algo por muito tempo se isso for somente uma regra. Você precisa que esse momento seja um momento de desfrute para você, de deleite, de ter o Senhor como desfrute. Mas quando eu sei como que eu estou desfrutando do Senhor? Aí ele diz que é difícil explicar, mas também quando acontece, já não precisa mais explicar, né? O que poderíamos dizer aqui, resumidamente, que você sai da oração suprido, você sai em paz, você sai satisfeito, né? Então isso você desfrutou do Senhor. Talvez você fale, mas isso não aconteceu no meu tempo ainda. Continue firme, querido. Deus vai te dar revelação e você vai, esse tempo a sós com o que você tem com o Senhor vai se transformar em algo tão poderoso que vai ser prioridade na sua vida. Então não diz isso, um hábito, ele não é uma coisa que nós podemos fazer de um dia para a noite, né? Existem livros que dizem que para adquirir um hábito, você tem que fazer 21 dias, né? Nós fazemos 21 dias de jejum, né? Fazemos várias coisas em 21 dias. Então, para quê? Para criar um hábito, né? Então não desista. O alvo é que você tenha esse desfrute no Senhor. Amém? Vamos lá então. Essa passagem está escrito em Lucas 7, do 36 ao 60, que é aquela passagem que Jesus convidou. Você quer que leia? Ou... Pode comentar. Pode comentar? É a passagem que Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, né, na casa desse fariseu. E aí veio uma mulher, né, nós sabemos dessa história, aquela mulher pecadora, e ela ali sentou nos pés de Jesus e lavava os pés dele com o cabelo e chorava e tudo isso. E aí o fariseu ficou incomodado com aquela situação pelo fato de ser uma mulher e ser pecadora também. Vocês sabem que mulher não tinha nenhum tipo de abertura naquela época, né? E muito menos uma pecadora. Então ele ficou bem incomodado e aí Jesus conta uma parábola. Se tivesse duas pessoas que deviam, a pessoa que devia mais e uma outra que devia menos, se os dois fossem perdoados, qual amaria mais o que perdoou a dívida? Aquele que devia mais, né? Então assim, aquela mulher amava muito mais porque ela foi muito mais perdoada. E talvez o fariseu nem achava que ele precisava de perdão, né? Existe uma outra situação aqui nesse texto que Jesus pergunta para o Simeão, né? Ele diz assim: eu estou aqui. Quando ela chegou, ela beijou, enxugou os meus pés com os cabelos. Em outras palavras, mas você que conhece, você deveria ter todo o procedimento judaico e você não fez absolutamente nada em relação a isso. Entretanto, essa pecadora fez muito
mais do que você. Às vezes nós olhamos, as pessoas olham para Jesus e Jesus estava quebrando alguns paradigmas naquele momento. Porque ele veio para quem? Para quem Jesus veio? Jesus veio para os seus não receber. E ele foi ter com quem? Com pecadores, né? E ela era o quê? Uma pecadora. Mas o Senhor veio para os pecadores. Os sãos não necessitavam necessariamente de médico. E ele foi questionado. Esse fariseu chega a pensar, mas será que ele realmente é de Deus? Será que ele realmente veio da parte de Deus? Porque se ele viesse da parte de Deus, ele sabia quem está... Ele não consegue nem reconhecer como uma pecadora. Que é uma pecadora que está diante dele, não é verdade? Né? Será que a gente não faz esse tipo de julgamento também? Será que nós não temos esse tipo de julgamento? Né? Será que nós não estamos sendo imprudentes aos olhos de alguém nesse momento, por estarmos aqui gravando nesse momento? Será que alguém não nos pesaria como imprudentes? Né? Mas o que faria Jesus na circunstância que nós estamos aqui em Penápolis hoje? Então, vamos ver esse texto. O texto é muito revelador, é uma palavra maravilhosa. Ele segue dizendo assim, esse versículo que me marcou bastante, que ele fala: por isso te digo, perdoados estão seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela sabia que a graça foi abundante sobre a vida dela, né? E ele tratou Jesus como se ele fosse qualquer pessoa que estivesse indo na casa dela. O contrário dela, recebeu Jesus, ela sabia de onde ela vinha, os seus muitos pecados, ela foi constrangida, acredito, né? Só ali pela presença do Senhor. E aí, então ele diz à mulher: perdoados estão os seus pecados. E eles ficaram indignados: como que esse cara está achando que ele pode perdoar pecado, né? E diz para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. E ele chamou Jesus exatamente porque sabia que Jesus fazia milagres. E ele queria ver o quê? Um milagre. Entretanto, muitas das vezes penso que o maior milagre é ver alguém ressuscitar ou alguém ser curado, mas o maior milagre foi feito ali. Qual foi o maior milagre? Perdoados te são os teus pecados, vai em paz, a tua fé te salvou. Então o maior milagre foi feito, que é o milagre da salvação. Mas como ele estava esperando algo para ele, né, bem egoísta, o que aconteceu? Ele viu o milagre se refletir em outra pessoa. A graça se manifestou de uma outra maneira. É verdade. Então é muito tremendo isso, né? A gente vê Jesus quebrando todos os paradigmas e os pensamentos pré-estabelecidos das pessoas, né? E a gente vê Jesus aqui se compadecendo dessa mulher, né? E aí a parte passamos daquela parte do primeiro parte do livro que fala sobre ser criança, e aqui ele foi para uma parte mais profunda, e ele vai, duas perguntas, né? Ele falou que nós precisamos, é fundamental termos revelação aqui nesse livro. É Cristo em nós, que nós temos Cristo dentro de nós e que nós estamos em Cristo. Mas ele dá ênfase aqui nessa parte do texto, em Cristo em nós, a esperança da glória, né? Que só a glória real, legítima e eterna para o ser humano, quando Cristo habitar nele, né? Essa verdade bem entendida vai nos levar ao alvo de Deus para todo ser humano, ser como Cristo é. Por que ele está falando isso? Porque é só a maturidade que nos faz ser como Cristo é, né? Enquanto você é criança, você não tem como expressar Cristo. Por isso ele tem nos chamado a crescer nesse livro, tem nos chamado a sair da criancice. Por quê? Porque quer que nós sejamos vencedores. Não é demagogia quando nós falamos que o padrão nosso é Cristo, o nosso padrão é o Senhor. Essa é a verdade, é nós nos apossarmos da verdade, porque em João o Senhor diz que nós somos um com Cristo, como Cristo é um com quem? Com o Pai. Então, esse padrão não é nós que inventamos esse padrão. Esse é o padrão que Cristo deixou. Cristo quer que nós cresçamos a sua dimensão, né?
em largura, em comprimento, em profundidade, porque a Bíblia nos dá essa possibilidade. Aquilo que ele tinha que fazer, ele fez aonde? Fez na cruz do Calvário. Ele já fez uma obra consumada, uma obra pronta. A partir daí, nós temos que nos apropriar dessa verdade já estabelecida, já pronta. Viver a verdade. E quando isso acontecer, de Cristo for nos alargando, quando o pastor falou e nós vamos nos aprofundarmos, né? Significa que me tornei amigo, filho, né? Como nos capítulos anteriores que a gente falou sobre isso. Para isso acontecer, é preciso primeiramente entender essa verdade. Segundo, decidir abraçar essa verdade. Terceiro, praticar esse tempo a sós. Né? Você não pode sair depois de ter lido esse livro e não buscar ter esse tempo de solitude com Deus. Linda, lê de novo quais são os 3 itens que ele falou. Então, primeiro você precisa compreender, ou seja, peça a revelação, fala: Senhor, abre os meus olhos, aquilo que eu não estou conseguindo, eu não posso sair mais dessa leitura sem ter revelação e sem que isso mude algo dentro de mim, né? Segundo, eu preciso decidir abraçar essa verdade, mas eu só decido quando eu tenho revelação. Enquanto é algo mental, vai passar mais esse livro e vai continuar da mesma maneira, mas quando eu tenho revelação, eu decido abraçar essa verdade. Terceiro, praticar esse tempo a sós com Deus. Hoje a Linda chegou depois de ler o devocional, estava estudando antes. Será que eu não tive revelação nenhuma? O que é que me faltou, né? A revelação. Nós precisamos da revelação de que Cristo está e é em nós. Pastor, não é bem assim, não. Já foi feito. Precisa fazer alguma coisa? Sentido, Augusto? A verdade já está estabelecida para todos nós. Ah, não, mas eu não consigo chegar a isso. Cristo consegue fazer isso por você. Vocês vão ver que depois que vai falar que o amor de Cristo, Deus, o amor de Cristo, Cristo nos ensina a amar como Deus nos ama. É uma coisa interessante que eu estava ouvindo a ministração da pastora Márcia de manhã, e ela fala sobre revelação. Se você não tiver revelação na vida cristã, ou seja, você não tem nada. E é uma verdade muito profunda isso. Por quê? Porque se isso daqui nós não pedirmos, não clamarmos para os nossos olhos ser abertos, nós vamos continuar ainda sendo crianças. Não vamos ter esse tempo a sós, que é algo tão importante, e ter o Senhor como deleite, né? Porque ainda muitos de nós ainda não temos. Eu sei que eu preciso orar, mas é um deleite? É uma satisfação? Eu acho que a gente ora, nós sabemos que precisa, que nós precisamos, né? Nós somos outra pessoa quando nós oramos, mas nós sabemos dessa verdade, mas ainda não chegamos no nível de ter como necessidade de quando você come, quando você bebe, de quando você, quando aquilo é uma urgência, é algo que clama dentro de você, assim como Davi, no Moisés e os outros homens que nós lemos, né? Eu acho que ainda falta esse nível para nós alcançarmos ainda, para vivermos essa plenitude, né, de Cristo. Uma parte disso se deve ao ensino errado que nós tivemos. Na verdade, pelo menos eu fui ensinando assim, eu não sei os outros, né? Que Deus, se eu não for, eu sou a pessoa mais importante do culto. Ou seja, eu não vim para cultuar o Senhor. Se eu não for no culto, então, nossa, vai faltar alguma coisa. Mesma coisa, se eu não tocar no culto hoje, o culto não vai ser completo. Se eu não cantar hoje, o culto não é completo. Porque Deus precisa me ouvir hoje. Deus precisa. Quem precisa? Eu preciso. Então esse é o tipo de mentalidade que nós temos que mudar. Quando eu entendo que eu preciso, então isso, além de eu precisar, precisa ser um deleite. Veja bem, alguns atletas, e eu sempre cito nisso o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, quando ele começou a jogar futebol, ele jogava futebol rindo. Ele fazia aquilo ali
da sua profissão, mas ele fazia de uma forma espontânea, prazerosa. Outros, como o Ronaldo, o Fenômeno, ele dizia: vamos jogar essa pelada. Ou seja, o que ele está dizendo? Vamos brincar, vamos se divertir. Então, orar, meditar na palavra é um deleite, é um prazer, é uma diversão que você tem com o teu pai, é uma troca que você tem com o teu pai prazerosa. Então, essa mentalidade é que nós temos que passar a usufruir a partir de agora, que é a nossa maturidade espiritual que está aí. Mas isso depende de algo, como eu falei, fundamental, até porque foi Paulo que insistiu nisso tantas vezes, né? Paulo nunca pedia: Senhor, envia recursos para fulano. Não, da revelação. E hoje nós entendemos quão isso é profundo e quão nós precisamos dessa revelação. Isso aí nós precisamos, antes de pedir por qualquer coisa, se nós tivermos revelação, nós vamos usufruir de tudo isso que nós deveríamos pedir. Nós achamos que temos que pedir, né? Então, assim, a revelação é algo fundamental na nossa vida. Sem revelação, como nós vamos vivenciar tudo isso? Né? Os nossos olhos precisam ser abertos para essas verdades da palavra, e é só através da revelação, porque a revelação gera vida, a revelação gera mudança. Então, nós precisamos dessa revelação para passar desse nível de fé que nós estamos. Então, ficou claro esses exemplos dos homens de Deus que nós lemos nos capítulos anteriores, que eles conquistaram isso. Eles nunca conquistariam se não tivessem amado o Senhor. E essa prática está começando, mas não vai se sustentar ao longo da vida cristã, né? Agora temos um problema: como amar? É algo que você pode se conquistar de forma goela abaixo? Não, agora a partir de hoje vai ser assim e pronto. Não, claro que não. Então, como ter esse combustível se ele ainda não aconteceu? Eu já tive uma experiência com Jesus e ainda não o amo a ponto de considerar tudo na minha vida como lixo. Foi a pergunta que eu me fiz hoje de tarde. Então, como chegar nessa maturidade? Pergunto para vocês, né, que estão aqui, e pergunto para você também que está ouvindo para nós. Vamos aprender junto aqui, né, nessa leitura, como chegar nesse nível. Nós vamos chegar em nome de Jesus, porque é o desejo de Deus, é o desejo de nós, né? Vamos lá. Quem vai? Eu era uma sarça espinhenta e ia para o inferno. Nessa passagem, escrita no início do capítulo, Jesus explica isso. Ele foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Por que esse fariseu fez isso? Muito provavelmente, ele viu ou ficou sabendo dos sinais que Jesus fazia. Quem faz sinais deve ser de Deus. Pelo menos era assim que os judeus pensavam. Ele quis ver de perto essas coisas, queria avaliar Jesus a seu ministério, e por isso o chamou para sua casa. Boa parte das pessoas se aproximam de Jesus para isso, avaliar. Ouvem muito testemunho e querem saber se as coisas são assim mesmo. Jesus aceitou o convite e foi à casa desse fariseu. Enquanto estavam à mesa, veio uma mulher pecadora, pessoa dedicada a pecar, e começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas, beijar e ungir os pés de Jesus com perfume. Naquela época, mulher alguma poderia tocar em algum homem que não fosse seu pai, irmão ou marido, e ainda assim em casa, jamais publicamente. As mulheres não faziam isso e os homens jamais aceitavam isso. O problema é que Jesus aceitou a mulher fazer aquilo. Para piorar bastante a situação, como o texto diz, a mulher era uma pecadora, contumaz, e todos a conheciam. Que bênção, aleluia! Eu fico tão feliz que eu vejo Jesus, ele amava as mulheres, né? Você é irmã amada, você é amada pelo Senhor. Olha quantos paradigmas Deus quebrou, principalmente na vida das mulheres, né? Quanto a mulher, ela é um canal mesmo, o mover de Deus passa pelas mulheres, né? O céu e o reino vai ter muito mais mulheres do que homens. Veja que quem
sustentou o ministério de Jesus não foram homens que sustentavam o ministério de Jesus. Em Lucas 8 diz que as mulheres que andavam com Jesus, que eram da alta classe, que abençoavam com bens ao ministério de Jesus. E elas que davam da roupa também de Jesus, né? Então veja que as mulheres tinham participação. E essa aqui quebrou vários preconceitos. Porque na verdade a mulher naquela época, se a mulher brasileira começou a votar em 1970, imagina a mulher naquela época, né? Então essa mulher aqui quebrou um preconceito terrível. Entrar na casa de alguém, imagina isso, vamos fazer a conjuntura desse texto. Essa mulher era pecadora, ou seja, nós sabemos se era prostituta, alguns dizem que é prostituta, enfim, mas ela tinha uma conduta de pecado. Aí ela entra na casa de quem? De um fariseu, que é todo, É muito confronto. ele é todo certinho, Todo cheio de justiça própria. todo cheio de justiça própria, não, me misturo com o pecador. Ou aliás, se eles tivessem alguém morto no caminho, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fazer a volta, né? E essa mulher, imagina, entrar na casa aí de alguém, né, um supra-sumo, digamos assim, né? Aí a mulher entra lá e vai e se coloca quem? Aos pés de Jesus, né? Nossa, como é que você invadiu a minha casa? Outra coisa, já que ela invadiu a minha casa, como é que ele não sabe, como é que ele não está percebendo que essa mulher não poderia estar ali, que ela não é digna de estar aqui nesse lugar? Muitas vezes, dentro das igrejas também, quando entra um bêbado, um alcoólatra, alguém que foi assassino, certo? Ou alguém que está com um problema de homossexualismo, de lesbianismo, de prostituição, enfim, o que as pessoas olham? O que veio fazer essa pessoa aqui? Né? O que ela veio procurar aqui? Certo? Mas ela veio procurar Jesus. Certo? Então tem uma revelação de que? Teve a revelação de quem é Deus. Essa mulher tinha a revelação que Jesus, o que era? Deus. Já o fariseu que estava ali, ele tinha a revelação que Jesus era Deus? Nenhuma. Né? Então esse é o texto que nós estamos aí, né? Enfrentando ele. Qual foi a conclusão do fariseu sobre Jesus? Este homem não pôde estar fazendo sinais da parte de Deus. Ele não consegue nem saber que tem uma pecadora tocando. Percebendo o julgamento dos fariseus, Jesus lhe fez uma pergunta: quem ama mais, aquele que é pouco perdoado ou aquele que é muito perdoado? O homem responde que é aquele que é mais perdoado. Jesus respondeu que ele estava certíssimo. A partir daí, aquele homem passa uma vergonha profunda diante de todos. Jesus disse que ele não amava o Senhor em nada, mas que aquela mulher o amava muito. E por isso que estava fazendo aquilo, porque amava muito Jesus. Ele passou por cima de todos os costumes da época e enfrentou todas as regras da sociedade impostas às mulheres. Impostas às mulheres. Eu acho legal olhar o texto, né? Porque as pessoas acham que Jesus não confrontava as pessoas. Né? Olha o confronto que ele fez com esse cidadão. Né? Ele estava na casa dele, não estava no lugar. Ele não observou se estava na casa, não estava. Se ele teve que corrigir ou acertar, ele corrigiu na hora. Ele, dentro da casa dele, foi convidado. Ele chegou e disse: olha, você não me ama coisa nenhuma. A ela me ama. Mas eu penso também que essa mulher queria muito uma mudança na vida dela, né? Porque é tipo aquela mulher do fluxo de sangue. Ela teve que enfrentar uma multidão para tocar em Jesus. E essa, olha, podia ser apedrejada ali, podia qualquer coisa ali. Por quê? Porque era o costume que uma mulher não podia fazer aquilo ali. E ela foi contra a sociedade para estar ali no pé de Jesus, né? Então foi realmente, eu fico pensando que ele deve ter ficado irado, aquele fariseu lá, deve ter saído da casinha, né? E falou, mas como que pode uma coisa dessa, né? E ela super à vontade ali, Jesus falando, olha, de certo eu estava pensando, meu Deus, se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo tivesse esse coração e se abrisse e tivesse essa humildade de reconhecer. Mas aí está a chave.
aí é a chave, a humildade para reconhecer. Ele era extremamente soberbo, cheio de justiça própria, de arrogância, certo? Não iria reconhecer nunca Jesus como um Senhor, como o Salvador. Ele estava colocando em xeque quem era Jesus. Eu pergunto assim, às vezes, o meu posicionamento qual é? O meu posicionamento é de receber a vida de Deus? É de viver a vida de Deus? É de viver essa vida de Cristo? Ou eu só quero receber do Senhor? Pastor, a gente vê essa situação dos tipos, né? Aqueles que buscam a Deus pelo que Ele pode proporcionar, e aqueles que buscam a Deus pelo que Ele é realmente, pela sua essência. Ele até pode chegar a Jesus assim, entende? Mas não deve permanecer nessa posição, ver só o Senhor como o abastecedor dele e não usufruir de tudo que o Senhor é, né? Então até pode entrar nesse sentido, mas não pode permanecer dessa forma, não pode permanecer dessa forma. Existe um posicionamento que ele tem que tomar em relação a usufruir de tudo aquilo que o Senhor é e tem para ele. Então, por isso que o pastor Wilson disse só, que vamos deixar de ser criança. Na primeira fase, o que ele diz no livro? Vamos deixar de ser criança, vamos deixar dessas coisas, vamos deixar da justiça própria, né? Agora vamos avançar. 3 capítulos atrás, ele falou de Moisés, um deles, Abraão, o outro, e Paulo, o outro, e Davi. Então, ele deu características de homens maduros, mas eles eram maduros, mas pecaram. Claro que pecaram, mas não deixaram de ser homens, um segundo o coração de Deus, o outro amigo de Deus, adorador, apaixonado, né? Esses foram os termos que o pastor Wilson trabalhou aí como exemplos de homens maduros diante de Deus. O professor também fala, Jesus sempre confronta, né, o homem, né? Tem aquele caso da mão ressequida, o homem que tinha a mão ressequida lá, que Jesus por ele não sábado, Sim. né? Sempre ele confronta o que era a lei, né? Eles falavam que não podia curar no sábado. Jesus foi e confrontou ele. Da mesma forma, ele confrontou agora com a mulher na casa do fariseu. Na casa dele, e ele não fez aquilo que ele deveria fazer, mas estava julgando quem? Julgando a mulher, que fez muito mais. Interessante que a gente fala de ambientes legalistas, né? Sim. Nós estamos falando de uma pessoa que era conhecedora das tradições. É verdade. Né? Por isso que a palavra diz que o véu que separava, que era a lei, né? A lei não deixava que nós tivéssemos visão do Senhor, a lei não deixava com que as pessoas tivessem intimidade com o Senhor, né? Então fechava isso, as pessoas eram cegas. Mas é interessante que quando a pessoa tenta cumprir a lei, que é o que tanto nós falamos, tantas temos aprendido, né? Ela se esforça tanto e nunca consegue, né? Porque essa mulher chegou, ciente dos seus pecados, né? Necessitada, desesperada por Jesus, sabendo que ele era o supridor, que poderia trazer a salvação que ela necessitava. Ela se joga aos pés e lava os pés de Jesus com as lágrimas. Sendo que esse fariseu, conhecedor das leis, conhecedor das tradições judaicas, Jesus fala para ele o quê? Que eu cheguei em sua casa e nem água para lavar os meus pés tu me deste, que era a tradição. Então, esforçam-se tanto, acham-se tanta dificuldade A hipocrisia que Jesus nasceu. exatamente. A hipocrisia. Então, ele falava dos fariseus que eles eram hipócritas. Hipócrita cobra tanto, mas não faz. Ou seja, você me cobra que eu lavo meus pés, mas você mesmo não lava meus pés, né? E outra situação que é bem interessante, né? Olha só, gente, a graça, ela sempre tem que transcender, a graça sempre tem que ir além da lei, né? E a mulher, ela foi além daquilo que deveria ser o costume judaico. Então ela transcende mais uma vez a graça está esbanjando, né? O esbanjar do ato de amor, de se doar, do ato de humildade. Então ela transcende, ela vai além, ela vai à frente. Porque sempre os de fora receberam Jesus melhor do que os de dentro, né? É muito triste isso. Saber que ele fala assim, que eu vim como uma galinha que quer abraçar os pintinhos, mas o pessoal não queria, né? Reconhecer Deus como Pai. Imagina que eles iam ver Deus como Pai, né? E aí você vê a mulher sirofenícia, você vê quantos que ali receberam grandes coisas do Senhor, sempre de fora, porque os de dentro nunca o honraram da maneira, né? Nunca o receberam, nunca
pudesse ter um tempo com Jesus e demonstrar a Ele e a todos o seu grande amor pelo Senhor. Afinal, porque ela amava Jesus de tal forma que arriscou sua própria vida para ter um mínimo de tempo com Jesus, porque ela foi muito perdoada, foi o que Jesus disse. Mas o sacrifício de Jesus não é para todo ser humano. Claro, então,